quem está curtindo o carnaval de uma forma tranquila, Thiagão, o que seria uma forma tranquila? Posso te dar o meu exemplo? Estou aqui tomando um suco amarelo, de leve, e agora há pouco estava brincando com a minha filha de patrulha canina. Tá ligado? Sky, Raiden, tem Chase. É isso que o Thiagão estava fazendo. E tá show de bola, família. Tá maravilhoso assim. Mas tem a galera que tá tomando uma, pai, e joga, pra cima, e faz parte. Pra essa galera que tá curtindo, só vai ver o vídeo do Thiagão depois. Pra galera que tá tranquila, chega aí pra mais uma resenha. No momento que estou gravando esse vídeo, 9h14, boa noite, vamos finalizar esse domingão com muita resenha aqui, família vascaína, falar um pouco do jogo do bairro, né, contra o Varmengo, mais uma vez, é brincadeira, cara, meu Deus, mas eles são muito ajudados, cara, mas muito ajudados. Ah, não foi nada, o problema não é esse. O problema, se o lance ali do primeiro gol acontece com eles, falta. O Vachama, o Luiz Roberto tá curtindo o carnaval, ele sai da puta. Eu, assim, tô defendendo o bairro não, mas é porque aconteceu isso com a gente recentemente com o Barros. Mas o meu ponto não é esse, família. Eu quero trazer aqui um chororô do torcedor do Botafogo para falar do nosso goleiro Léo Jardim. E eu posso adiantar para você, ainda bem que o Thiagão, tem o lindo do Léo Jardim. Além disso, quero repercutir aqui algumas situações com vocês, mais uma parte da informação lá da galera do Sul, falando da possibilidade do PH, né? Do PH, perdão. O Grêmio estava querendo contratar o nosso lateral. A situação do Alisson, família, volante do São Paulo, né? Me parece que, de fato, o São Paulo não conta com ele, vai facilitar o empréstimo. E além disso, meu parceiro Alberto, lá de Santa Catarina, mandar um abraço pra ele. O Alberto, né, tá chateado com o Fernando Diniz há um bom tempo. Ele chegou pra mim hoje, ele falou assim: Thiagão, tu viu na coletiva o Diniz falando que não sabe como vai utilizar Inestrosa nesse time do Vasco? Eu falei, não é possível, né, porque eu parei na resposta dele, fiquei sem paciência. Na resposta que ele dá, quando ele fala do Ryan, quando ele fala que em 23 no Fluminense ficou sem ganhar 10 e depois conquistou o título, eu parei ali. Eu não vi essa resposta do Inestrosa. Cara, eu fiquei muito preocupado. Família, pô, tem dificuldade hoje de encaixar o Inestrosa no time? A gente vai debater um pouco sobre isso aqui, então chega aí pra gente finalizar esse domingão. Mas antes, deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. E não esquece também aqui da parceria do YouTube com Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, tô chegando aqui agora e não sei dessa parada. Não vi nenhum outro criador de conteúdo comentando sobre isso. Que isso, irmão? Família, o que acontece? Você tá vendo aqui os produtos que a gente tá separando, né? Que são vendidos pelo Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu. Ah, mas de repente você não quer comprar nada. Mas vai comprar uma outra parada. Aqui os produtos que eu separei, quero dizer. Mas vai comprar um celular, um notebook, um videogame, um copo térmico. É só clicar aqui no nosso link. Você vai comprar na Shopee? Procura o produto aqui que tá na Shopee, só vou te dar esse trabalho. Clicou, foi lá, comprou a tua parada, tu vai estar me dando uma moral, sem pagar R$1 a mais. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu tava vendo nessa página aqui do Luan um complemento da informação de mais cedo, que eu troquei uma ideia com vocês, que o Grêmio, né, tentou a contratação do PH. E eu falei somente aqui com vocês do Aravena, mas o Grêmio colocou outros jogadores, né, como possibilidade para o Vasco para negociar em relação ao PH. E são eles, tem a possibilidade do Cuéllar, Dodi e Cristaldo, né, além do Aravena que eu já comentei com vocês. Eu lembro que na época do Ramon Dias, né, teve muito essa conversa, essa situação, né, de uma possibilidade do Vasco contratar o Cuéllar. Eu não sei se vocês viram recentemente o Cuéllar jogar pelo Grêmio, mas não tem a menor condição de jogar nesse Vasco, né? Foi o que eu comentei no outro vídeo, no nosso vídeo da parte da tarde, e continuo comentando aqui. Dodi, bem meia boca, o Cristaldo, camisa 10, bem meia boca. Não dá pra você perder um jogador hoje que, na minha visão, é titular, família, é titular. Seguindo aqui, pra gente falar um pouco sobre o Alisson, recentemente teve esse rumor aí, né, foi uma informação do Lucas Tanaka, jornalista que torce pro Galo, mineiro, e tava comentando essa possibilidade. Os empresários do jogador, não tem nada em relação ao Vasco, mas tá aqui, família, ó, que o São Paulo comunicou ao Alisson que ele está fora dos planos e não será relacionado, mas pelo clube pode buscar um novo destino, né? E além disso, aqui não vai dificultar em relação a um empréstimo, né? E assim, eu vou aproveitar esse gancho aqui do Alisson, que eu até acho, não sei, cara, se o Vasco tem interesse nele, porque é um jogador que não tem tanta força física assim. Dentro das opções que o Vasco tem hoje, pô, Thiagão, ele é melhor que o Tietê. Cara, sei lá, de repente é.
mas o Vasco realmente precisa de um volante com mais força, que encoste na área, né, que tenha essa condição, que seja um volante mais viril, entende? Porque o Tietchan, ele aparece. Tu viu a diferença? Ó? O Tietchan, ele pisa na área, em comparação ao Barros, né, que é primeiro volante, e o próprio Thiago. Mas, cara, ele não tem força. O Tietchan parece uma cria, parece minha filha chutando. É muito interessante. Então, assim, família, eu nem vou falar que o Tietchan foi mal ontem. Ele não entrou mal. Ele também foi um dos jogadores que ajudaram, contribuíram a melhorar a dinâmica do Vasco. Assim como o Rojas, você pode colocar o Tietchan. Mas, cara, vamos analisar o jogo, né, família? Contra o Volta Redonda, limitadíssimo. O Tietchan, eu não vejo a menor possibilidade, falei certo? A menor possibilidade do Tietchan contribuir a nível de Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano. Cara, não vejo. Não vejo. E ontem a única opção que a gente tinha Tietchan de volante, porque o Moura estava machucado, o JP não foi relacionado, não entendi o motivo. Tietchan como opção. Cara, a nível dessas 3 competições, sinceramente eu não vejo. Porque é um cara também que tá correndo, né, com fralda molhada, sei lá, e sem força para chutar a bola. Então aparece aqui essa possibilidade do Alisson, que é uma oportunidade de mercado, né, família vascaína? Vamos ver o que o Vasco pretende em relação a essa posição. O Vasco ainda está no mercado, tá? Tem alguns jogadores sendo oferecidos, segundo detetives vascaínos. Então o Vasco, eu acho que está trabalhando para contratar um jogador para essa função, né? Segundo volante. 1-8, família vascaína. Deixa só comentar aqui com vocês, né, que o Santos tá jogando hoje, né, contra o Velo Clube. Teve até aquela situação lá, né, da torcida do Velo Clube, falar lá com os jogadores, tem que tirar o Neymar, se tiver que tirar o Neymar da Copa, o Neymar não tá jogando, mas até o momento que eu printei aqui, 29 minutos, 3-0 pro Santos, né, que é o nosso próximo adversário. Eu lembro que no ano passado teve muito isso, cara, era muito engraçado. O Vasco, o time tava um tempão sem ganhar, aí enfrentar o Vasco na próxima rodada, vencia. Que loucura era isso. Então o Santos tá aqui vencendo o Velo Clube, claro que vai ter um tempo, né, até a partida contra o Santos, no dia 26 pelo Campeonato Brasileiro, mas assim, família, o Vasco tem que vencer, cara. O Vasco tem que vencer, o Vasco não pode perder pro Santos. Até o Moisés tá lá, né? O Moisés que eu comentei com vocês, o Santos pegou. Foi indicação com certeza do Vojvoda. Agora o Vasco vai ter um tempo aí, né, para essa competição, deve ter a semifinal, né? Não sei quando, né, a data exata, tô vendo aqui, não tem nada, mas são 2 jogos, né? 2 jogos aí, provavelmente contra o Fluminense, que joga amanhã contra o Fluminense, família. O Fluminense jogar contra o Fluminense foi ótimo, né? Joga contra o Bangu. Família, vamos lá. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixa eu passar aqui o torcedor do Botafogo revoltado, chorando com o seu goleiro. E eu quero destacar aqui o Léo Jardim. Olha só. O Botafogo perde pro Flamengo por causa do senhor Neto. Fim de jogo, 2 pro Flamengo, 1 pro Botafogo. Sabe por quê? Porque nós temos Neto no gol. Esse merda tem que ter respeito pelo Botafogo, pela camisa que ele joga, meu irmão. Tá de sacanagem, meu irmão. A gente respeita todo mundo aqui, mas todo mundo tem respeito isso aqui, ó. E sabe onde tá? Se não tem futebol pra estar aqui, não vem. Se não sabe sentir pressão, não vem. De respeito com o torcedor que vem fazendo o Neto. E desde o jogo contra o Grêmio eu venho falando. No jogo ele tá falando, nossa, o Neto não teve culpa, o problema foi a zaga e pipipi. Toma aí, pra você ver como é claro que esse Neto é patético. É patético. O Botafogo perde hoje porque fez um primeiro tempo horroroso, melhorou no segundo, cresceu, tava bem, tinha chance de virar o jogo, ou no mínimo levar o pênalti ali. Nos pênaltis daria o quê, né? Neto entregar todos também. Aí o Neto fez questão de dar mais um rebote, mais um frango, mais uma vergonha, mais uma batafada desse vagabundo. Porra, vou nem falar, irmão. Tem muita coisa que a gente queria falar que a gente não fala. Por respeito à pessoa. Mas é um atleta, Neto, com todo respeito, não dá pra respeitar. Um cara que desrespeita a camisa do Botafogo. Vergonhosas as atuações desse cara. Vergonhosas. Depois desse chororô, você vai agradecer por ter Léo Lindo Jardim ou não? Você também tem uma marcação com ele. Eu tenho um primo, que, nossa, você sempre fala dele aqui, né? Patrick, mas reclama do Léo Jardim, que é uma beleza, né? Recentemente uma galera também levantou isso aí, Pedrosa, Fernando Campos, um goleiro que já não vive uma grande fase. Eu discordo, tá? Eu discordo plenamente. Primeiro ponto, família, você pega hoje no Brasil, me fala aí, um goleiro que você acha acima da média. Um goleiro. Posso ser polêmico aqui? Não vejo nenhum. Nenhum. Acima da média? Nenhum. A galera gosta de exaltar esse brasão aí, mas também tem falhas, né? Tem fundamentos assim que eu não acho de um grande goleiro. Rossi, do Flamengo, o que contratou agora, meia boca os dois. Palmeiras, pode virar um grande goleiro esse Carlos Miguel, mas hoje, meia boca, falha, Fubasa direto. O Everton foi lá pro Grêmio, também, dando os moles. O Everson do Galo, também, bom, mas nada demais. E aí a galera ainda reclama do Léo Jardim. Não, o Vasco tem, cara, não é loucura falar isso. O Vasco tem dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Mas sem sombra de dúvida. Se você falar 5, ele vai estar 3, na minha opinião, também.
sabe? Então não dá pra reclamar, tá vendo aí? E realmente, uma fubazada danada do Neto, uma bola fraca, ele acaba espalmando de novo e o Pulgar acaba aproveitando ali o rebote, fazendo o segundo gol do Flamengo e elimina aí o Bairro, né? E agora vai enfrentar o Madureira na semifinal. Então assim, família, goleiro a gente tem, tá? Cometeu um erro contra a Chapecoense, mas na minha opinião é muito bom um goleiro. Ainda mais te dando esse argumento, que não tem ninguém acima da média por aí não, família, no futebol brasileiro, na minha modesta opinião. Só que eu tava aqui, família, fazendo o meu dever de casa, até fiz aqui algumas anotações, né? Porque o Léo Jardim, ele esteve presente em 23, 24 e no ano passado, né? E aí eu tenho aqui uma resenha para debater com vocês, que é sobre essa fase, esse momento do Vasco aí na defesa, né? Cuesta e Robert Renan. Dá para dizer que o Vasco tem a sua melhor defesa desde 2011, 2012, né? Que o Dedé ainda estava ali. Dá para dizer isso? Você concorda com essa afirmação ou não? Você acha que Breno e Anderson Martins, né? Porque com Breno e Anderson Martins, ora o Paulão ali com Anderson Martins, essa defesa ajudou o Vasco a ir para uma pré-Libertadores. Ou você acha que Cuesta e Robert Renan? Por que eu tô pontuando isso, né? Porque hoje a gente, né, a gente entende que o Vasco é muito frágil defensivamente. E eu entendo que a galera tá observando duas situações. O nosso zagueiro, principalmente o Cuesta, o Robert Renan também tem essa dificuldade. Ele é muito lento para raciocinar em algumas situações e a nossa defesa, pelo modelo de jogo, ela é exposta. Eu acho que todo mundo tem esse entendimento. E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei do momento em que o Cuesta e o Robert Renan fizeram a primeira partida juntos, deu ali em torno de 15 jogos, porque o 16º, que poderia ter sido do Galo, que o Vasco perdeu de 5, eu tirei, né? Porque nem o Cuesta e o Robert Renan jogaram. E aí eu peguei 15 jogos na reta final, que foi o momento que eles atuaram, tá? Cuesta e Robert Renan atuaram. O primeiro jogo foi contra o Flamengo, que o Robert Renan acaba saindo antes, né? A família vascaína. E aí deu 15 jogos tirando o jogo do Galo. O Vasco tomou 22 gols em 15 jogos, tá? Claro que teve um jogo ou outro que o Cuesta não jogou e tudo mais, mas assim aconteceu também com a defesa de 23 e 24. O Rafael Paiva, claro que teve uns jogos ali na reta final, mas a zaga foi, né, João Vitor e Léo, ora Maicon. O Vasco nos últimos 15 jogos tomou 26 gols. 26 gols. E olha, família, que essa sequência aqui de 22 gols em 15 jogos pega a sequência positiva do Vasco. Mesmo assim o Vasco tomou 22, aquela sequência de 12 jogos e uma derrota, pegou essa sequência aqui e o Vasco ainda assim tomou 22. E aí me chamou a atenção a defesa de 23. Nos últimos 15 jogos com Medel e Maicon, Ramon Dias tomou 17 gols, né? Então assim, não é de hoje que a nossa defesa, que o sistema defensivo do Vasco é um problema. Só que é aquilo que eu falei, às vezes eu fico pensando no feijão com arroz, sabe? O feijão com arroz bem feito, pra gente tentar proteger um pouco mais os nossos zagueiros, não expor tanto assim. Eu sei que o Diniz gosta desse modelo e vai até falar que, poxa, quem deu o passe pro Spinelli foi essa movimentação, que o Cuesta fica sempre, o Robert Renan, numa condição limpa de efetuar o cruzamento, né? Porque o ponta para lá, o lateral da opção, chama a atenção, o zagueiro vem, tem aquele clarão para efetuar o cruzamento. Mas quando o Vasco perde a bola, é um Deus nos acuda. Então, é uma questão assim que eu falo que, principalmente em jogos que você... Cara, é contra um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro, não dá pra ficar jogando assim, na minha opinião, e aí acaba expondo a defesa, a família vascaína. Mas o Léo Jardim, que pegou todas essas defesas, eu acho, nessa comparação aqui, Cuesta e Robert Renan, infinitamente melhor, mas você vê, né, que até a defesa ali, Medel e Maicon, nesses últimos 15 jogos, claro que a gente tem que fazer uma avaliação também de adversários e tudo mais, mas mesmo assim, né, Cuesta e Robert Renan, poxa, jovens, né, 26, 23, o Medel e o Maicon, por 2 idosos na zaga, e mesmo assim, 17 gols sofridos, né? Uma defesa melhor que Cuesta e Robert Renan, família vascaína. Então, assim, eu acho que tem um ajuste do Diniz aí que poderia, sim, família, potencializar a nossa defesa. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar esse corte do Diniz falando do Nistosa e aí a gente volta para finalizar. Se liga só. Em relação... E o David, naquela hora, a gente precisava, com a saída do Breno, a gente precisava ter um cara que tivesse um pouco mais de presença de área, que não é o caso do Marino. E também não sei se o Marino vai jogar como ele jogava no Atlético Nacional. O Gomes, por exemplo, era um jogador, vocês conhecem muito pouco o Andrés Gomes, e eu também conhecia pouco. Os vídeos do Andrés Gomes eram todos do lado direito e todos atacando espaço, com pouquíssimo enfrentamento. Pouquíssimo enfrentamento. Era um jogador de jogar em transição e correr nas costas. Hoje é quase que o oposto que ele faz. Ele é um jogador que está no outro lado do campo, ele também jogava bem do lado direito, mas do lado esquerdo eu acho que ele produz mais e é um jogador
ataca espaço às vezes e é o jogador, talvez eu acho no Brasil, o cara que mais enfrenta e ganha duelo 1 para 1. E o Marino, eu não sei onde que ele vai jogar ainda. Ele é um jogador que tem muito recurso técnico, jogador fisicamente muito inteiro, e com o tempo é saber onde a gente pode usá-lo e tomara que eu acerte a dose de saber onde que ele vai render mais. Ué, que isso, família? Me ajuda, por favor, porque assim, é uma falta de conhecimento que eu tenho absurda. Eu não consegui entender de forma nenhuma essa resposta. Não sabe como vai encaixar o Marino no Vasco. Ele não vai jogar como ele jogava lá no Atlético Nacional. Não, eu até entendo que essa questão do Andrés Gomes, que os times que ele jogavam em transição, né? Totalmente diferente aqui do modelo de jogo do Vasco. Mas o cara tá ali se adaptando, bom no 1 contra 1. Pô, tem alguma diferença? Atlético Nacional lá é o top da Colômbia, né? Conquistou títulos lá, jogando na Libertadores. Tem alguma diferença? Poxa, será que ele tá pensando que vai atrapalhar ali o corredor do PH, né? O Marino ficando por ali? Então, assim, não sei. E aí eu começo a buscar exemplos. Posso buscar aqui um do nosso provável adversário? Lá eles jogam com Canóbio e Serna, né? E aí o Canóbio faz muito corredor. Só que, ele atrapalha as subidas do Samuel Xavier. Samuel Xavier não tem a força do PH, beleza, isso eu concordo. Mas e a responsabilidade tática que tem o Canóbio? Ajuda muito, né? Sem bola. E acaba que o time do Flucê é um time que sofre menos gols que a gente. Assim também pelo lado esquerdo, com o Kevin Serna, que hoje joga com o René, mas por lá tem o Arana também, e o René não deixa de apoiar, muito mais equilibrado, beleza. Mas, poxa, não tem dificuldade, gente. Não tem dificuldade. É você que quer fazer mais uma cena. Todo respeito, família, ele entende muito mais de bola do que eu. Mas será que tem alguma dificuldade de botar Andrés Gomes, Marino, um meia e um centroavante? Não tem, mano. Sabe o que é isso? Ele vai continuar lá contra o Santos, no próximo jogo da semifinal, com a mesma ideia de jogo. A mesma ideia. Ele vai vir, né, com Rojas ou com Nuno, né, Coutinho Barrado, Brenner. Família, o Vasco vai continuar tendo dificuldade. Eu sou chato nisso, é porque isso é desde o ano passado, com Verratti, Coutinho, Nuno e Ryan. E ele volta a replicar isso com Coutinho, com Nuno e Brenner. Mesmo com Rojas e Nuno e Brenner, vai ficar, o problema não é o Coutinho. O Coutinho tá mal tecnicamente, mas ele não é o grande problema do Vasco. O problema do Vasco é que o Diniz, ele joga no limite, sabe? Ele força o nosso time a sair mais, ele joga em linha alta, ele força os volantes a trabalharem nesse trabalho conjunto de pressionar lá em cima. Quando a pressão não dá certo, a defesa tá exposta. Então o Vasco tá sempre no limite do erro. E assim o Vasco vem perdendo, jogo após jogo, ou não consegue ganhar de adversários simples. Por isso que eu vivo falando aqui com vocês sobre essa mudança de característica. Em vez de ter dois meias e de ter pouco 1 contra 1, de profundidade por esse lado também, de tapa na frente, do drible, né? A gente tem pouco isso com 2 meias. Botar esse ponta para que isso possa surpreender o próximo adversário. Família, nesses jogos contra, né, uma eventual final ou na semifinal, tem que mudar a ideia de jogo, tem que ser físico. Pô, e esses caras, família, eles não têm essa coisa de... Meu pai fala muito isso do Andrés Gomes. E acho que o Marino, de repente, com essa personalidade, pode trazer essa qualidade pro Vasco de não sentir... O Andrés Gomes, meu pai fala isso, e é verdade, eu também vejo assim. O Andrés Gomes, ele joga da mesma forma contra o Volta Redonda, da mesma forma contra o Flamengo. Ele vai jogar contra o Fluminense da mesma forma que ele entra em campo contra o Maricá. Mesma intensidade, mesma dinâmica, Tem jogadores que sentem, sabe? O Andrés Gomes é a mesma coisa. Então o Marino, com essa saúde, né, a gente espera que com essa personalidade que ele vem demonstrando aí nas entrevistas, né, que ele possa trazer essa dinâmica pro Vasco para mudar o nosso conceito tático, a nossa realidade nesse momento, para ver se a gente consegue ganhar. Aí me vem o cidadão falar que não sabe como vai colocar o Marino. Sabe o que eu tirei daí? Família, vai ser a mesma coisa aí. Aí é só tirar o Coutinho de repente, que eu acho até difícil. É tirar, e aí eu acho que o problema continua. O problema não é só nome, tá? Porque eu acho que o Coutinho tem que ficar no banco. E repito, não é uma questão que não serve, não presta. É momento, não tá legal, né? Mas não trabalho com essa ideia que o Coutinho é o problema. Tirando o Coutinho, Rojas e Nuno, Brenner e Andrés Gomes, o Vasco vai continuar com as mesmas dificuldades. Pode melhorar um pouquinho pelo momento do Rojas, que tá numa crescente. E o Coutinho tá muito mal. Pode melhorar, mas sem bola vai ser a mesma dificuldade. A mesmíssima dificuldade. Fui.